Bem, pessoal, então, bom dia aí mais uma vez. E agora a Natália, ela vai mostrar um pouco sobre o método Electrimor. Eu também pedi para ela falar sobre esse método, porque ela já escreveu um trabalho, né, que foi lá para o REDM, foi aprovado, e agora já foi submetido para uma outra revista também, né? Se tudo der certo, deve ser publicado aí em breve na revista Pesquisa Naval, que tem Qualis, né? Então, assim, aos pouquinhos a Natália está construindo também, né? Colocando o tijolinho dela lá na nossa pesquisa, né? E, embora o Igor já tenha, numa outra oportunidade, explicado o método e tal, eu gosto, às vezes, de dar uma mudada, igual eu fiz com o Dani, né? Que, por exemplo, Maione dá uma aula do Tor 2 que, né, dispensa comentários. Só que chega uma hora que a gente domina tanto o método que tudo parece óbvio para a gente. E, às vezes, o que é óbvio para a gente não é óbvio para os outros, né? Então, às vezes, eu gosto de chamar uma outra pessoa para falar sobre o mesmo método, porque é um outro olhar, é um outro entendimento, né? Uhum. Isso é a dissertação de mestrado do Igor, quer dizer, já está tão no sangue dele, que tem muita coisa que ele passa batido, né? Porque ele já, né? Então, quer dizer, a Natália explicando com certeza vai trazer aí um outro olhar sobre o método, igual a Nicole fez com o Sapevo, o Dani fez com o Tor 2, e por aí vai, né? Então, por isso que eu achei por bem pedir para a Natália fazer essa apresentação. E mais, né? Quanto mais ela falar, quanto mais ela estudar, mais ela vai se aprofundando no método e vai entendendo melhor como é que ele funciona, né? É o que a gente estava falando com o Jonatas ainda há pouco, né? No início você olha assim, entendi mais ou menos. Vamos lá, entendi mais ou menos. Vamos tocar o barco, né? Mas à medida que você vai relendo, aplicando, relendo, aí você vai entendendo melhor e o negócio esquenta e você vai embora, né? Então a ideia é essa, né? Então vamos lá, Natália. Deixa eu botar aqui para. Compartilhar. Vamos lá, pode começar. Deixa eu dar uma minimizada aqui para não ficar na frente da. Deixa eu ver aqui. Todo mundo está vendo já minha tela? Já, está ótimo. Bom, pessoal, bom dia. Como o professor Marcos introduziu aí, eu vou falar sobre o Electrimor. Já é um método conhecido, eu acredito, pela maioria, né? Alguns já fizeram, inclusive, alguns trabalhos em relação a ele, tá? Então, fiquem à vontade para comentar ou acrescentar algo a mais, tá? Aqui uma breve apresentação de mim, como é de praxe, para a gente ficar na mesma página, né? Eu tenho curso técnico em telecomunicações pela Escola Técnica Ferreira Viana, Estadual Ferreira Viana, da FATEC. Sou engenheira de produção pela Uniswan. Tenho MBA em gestão de operações, produção e serviços pelo Estácio de Sá. Atualmente, eu sou estudante de disciplinas isoladas do programa de mestrado do IME. Essa é a segunda disciplina que eu estou cursando. Tenho certificação como auditor interno na ISO 9001 pela ABS Brasil. E ao longo da minha carreira eu tenho feito alguns cursos de especialização, como certificação Six Sigma, gestão de logística, gestão de custos e ferramentas estratégicas da qualidade. A minha experiência profissional ela tem sido desenvolvida em gestão de contratos e serviços, otimização de processos, planejamento, utilizando ferramentas para buscar eficiência operacional, estudo de dados, análise de dados na área de manutenção e análise de falha, né? Utilizando, inclusive, algumas ferramentas do Six Sigma, algumas ferramentas de análise de dados para essa análise. Atualmente, eu trabalho na empresa CBRE, do grupo Johnson Controls, e no contrato da ExxonMobil. A nossa agenda, vou fazer uma breve introdução, depois vamos falar diretamente sobre o método Electrimor. Vou mostrar as aplicações do método, algumas ferramentas computacionais estão sendo desenvolvidas aí pelo nosso amigo Alexandre e pelo Igor.
Vamos ter o mão na massa, o famoso mão na massa, e depois eu vou abrir para dúvidas e comentários, mas como eu falei, a qualquer momento podem me interromper para tirar alguma dúvida ou acrescentar alguma coisa, tá? Bom, introdução. Eu coloquei essa frase aqui de Gomes e Gomes, 2019, que ela define bem a tomada de decisão, né? Que diz que decidir é escolher uma alternativa em um conjunto de alternativas possíveis sobre a influência de pelo menos 2 parâmetros conflitantes. Então, tomar decisões complexas é, de modo geral, uma das mais difíceis tarefas enfrentadas individualmente ou por grupos de indivíduos, pois quase sempre tais decisões devem atender a múltiplos objetivos e, frequentemente, seus impactos não podem ser corretamente identificados. Como o professor Marcos costuma dizer, né, a tomada de decisão ela não é um processo que requer somente para empresas de grande porte, né, empresas de pequeno porte também. Então, isso está em todo lugar. E muitas vezes os executivos, os grandes nomes de alguma certa empresa, eles tomam uma decisão meio que arbitrariamente, ou só levam em conta um critério de custo, por exemplo, ou a repercussão numa mídia, mas não avalia ao certo todas as variáveis que são necessárias, né? E toda a esfera que você tem, interna e externa da empresa. Então, para isso é que a gente tem os métodos multicritério, porque eles facilitam uma tomada de decisão de uma forma justa, imparcial, em que utiliza valores, a axiomática, né, que ele utiliza valores matemáticos e a parte lógica, para tomar as decisões de forma imparcial, principalmente quando nós temos uma tomada de decisão com muitos decisores, né? Então, muitas vezes não é uma única pessoa, um único stakeholder que vai tomar aquela decisão ou cuidar daquele processo. Então, ele facilita muito nesse caso. Alguns conceitos importantes, né? Eu tenho certeza que a maioria aqui já conhece bastante de método multicritério, mas eu acho legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente lê isso, esses termos muito em artigos, e a gente talvez não entenda a fundo o que que significa, né? Então, quando a gente fala em método compensatório e não compensatório, o que que é isso? O método compensatório, ele é aquele que compensa o menor desempenho de uma alternativa em um determinado critério por meio do melhor desempenho de outro critério. Então, tem uma relação de compensação. Já em um método não compensatório, ele não tem essa relação de compensação, né? Ele simplesmente faz uma relação intercritério, onde define a importância relativa entre um critério e outro, tá? Depois nós temos aí os métodos ordinais e cardinais, né? Qual que seria a real diferença, né? Os métodos cardinais, eles simplesmente expressam uma ordenação utilizando valores absolutos, tá? Simplesmente valores numéricos sem nenhuma sequência. Já os métodos ordinais, eles indicam uma ordem ou uma série que expressam uma sequência, então uma posição, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar e assim sucessivamente. Agora, as variáveis Q, P e V. Essas variáveis, elas são muito utilizadas, inclusive, não só no Electromore, eu acho que a maioria dos métodos multicritério utilizam. E o que é a nossa preferência fraca, né? O que é a preferência fraca? É o valor mínimo quase que indiferente entre uma alternativa e outra. Já o P é a minha preferência forte, é o valor que é considerável, né, para a minha preferência, e é onde um atributo ele sobreclassifica o outro por conta dessa preferência forte. Já o veto, que também é uma variável bastante importante, ele é o limite da diferença aceitável para cada critério, tá? Então, é aquele valor máximo que coloca um limite no valor daquele atributo. Bom, agora falando um pouquinho dos métodos da família Electre, né? Todos os métodos da família Electre, eles são cardinais e não compensatórios. Atualmente, na família Electre, nós temos 23 métodos, já contando com o Electromore, tá? E os métodos da família Electre, eles se diferenciam operacionalmente de acordo com o tipo de problema. Então, nós temos alguns clusters dentro da família Electre, tá? E esses clusters, eles variam de acordo com o tipo da problemática. Então, nós temos os métodos que são aplicados dentro da problemática de escolha, que é a problemática alfa. Também tem a problemática de seleção, que eles utilizam a problemática gama, que comparam as alternativas entre si. Eles fazem uma comparação paritária entre as alternativas.
Já os métodos de distribuição da problemática beta, eles comparam as alternativas a um conjunto de alternativas de referência, e essas alternativas são avaliadas de acordo com os critérios já pré-estabelecidos. O Electremore, na verdade, todos os métodos da família Electre, eles usam dois tipos de critério, o critério verdadeiro e o pseudocritério, tá? Só uma explicação rápida, o que seria essa diferença entre critério verdadeiro e pseudocritério, tá? O critério verdadeiro, ele simplesmente relaciona diretamente uma alternativa e sobreclassifica outra. É uma relação direta entre uma alternativa e outra, tá? Já o pseudocritério, ele se baseia entre a diferença entre a preferência fraca e a preferência forte. E nessa sobreclassificação, uma alternativa, ela sobreclassifica uma classe, que é o caso do Electremore, que a gente vai ver mais para frente. Então, os métodos da família Electre, né? Tem os métodos Electre 1 e o Electre S, eles são utilizados para problemáticas de escolha. Já os métodos Electre 2, 3 e 4 são aplicados a problemas de classificação. E o Electre Tree, ele destina-se à problemática de distribuição, que é o Electre Tree, que é uma das bases do Electremore, tá? E como eu disse anteriormente, todos os métodos Electre, eles são cardinais e não compensatórios, né? Agora a gente falando aqui diretamente do Electremore, tá? O Electremore, por definição, ele tem esse nome bonito aí em francês, que eu não sei pronunciar, tá? Que significa que é a eliminação e escolha que traduz a realidade, tá? O Electremore, ele veio para preencher uma lacuna dentro da família Electre, ele é o primeiro método da família que veio com uma pegada ordinal, né? Então, ele é bastante diferenciado dos anteriores, tá? Ele distribui as alternativas em categorias que são pré-definidas, nós vamos ver futuramente essas categorias, né, que são o BH e BN, e os procedimentos do Electremore, eles são desenvolvidos em duas etapas principais. A primeira etapa é transformar as preferências ordinais de critérios em um vetor de peso de critérios, e a segunda etapa é integrar os critérios vetoriais de diferentes tomadores de decisão. Tá? Nesse procedimento 1, que a gente fala de transformar em pesos os critérios, ele utiliza o SAPEVO como referência, tá? Mas diferentemente do SAPEVO, que usa uma escala de 7 pontos, de -3 a 3, o Electremore ele tem uma escala reduzida de -2 a 2. Aqui, de forma geral, passo a passo do método, tá? O primeiro ponto é você entender o problema para a utilização de qualquer método multicritério. A partir daí, você definiu que vai utilizar o Electremore, por exemplo, como modelo. Então, o primeiro passo é a definição dos critérios e alternativas, né? Geralmente, a gente utiliza a pesquisa, a análise junto com o especialista daquela área determinada. O segundo passo é expressar as preferências de cada critério, né? Muitas vezes tem critérios que são de avaliação qualitativa, então você faz a transformação dele em valores cardinais já no terceiro passo. No quarto passo, agrega-se as preferências dos decisores, né? Como eu disse, você pode utilizar mais de um decisor. No passo 5, faz a definição dos valores de preferências de classes, que são as variáveis de nível de corte, preferência forte, preferência fraca e o veto para cada critério. E, por fim, o Electremore ele apresenta duas ordenações usando os limites de classe BH e BN, que são pré-definidos, né? Então, como eu falei, o Electremore ele apresenta duas classes, que é o BH e o BN, e dois cenários em cada uma, o cenário otimista e o cenário pessimista, que nós vamos ver com mais detalhes. Bom, a axiomática do método, tá? De formas gerais, assim, o que representa é a letra delta minúscula dos elementos gerais, né, da matriz de decisão, os critérios IJ, como qualquer matriz comum, né? E como eu falei, temos aqui a relação da escala de 5 pontos do Electremore, onde -2 significa que é muito menos importante que, -1 é menos importante que, 0 é tão importante quanto, 1 é mais importante que, e 2 é muito mais importante que.
Tá? Bom, a equação de normalização do Electrimor, ela é bem simples e bem parecida com o Sapievo, tá? Então, por enquanto, não tem mistério nenhum, né, nessa parte da axiomática. E essa equação, ela pega o atributo que você está avaliando, menos o valor mínimo dos atributos, dividido pelo valor máximo menos o valor mínimo. Pessoal, tudo bem até agora? Eu estou falando, acho que eu estou falando um pouco rápido. Se tiver alguma dificuldade, pode me interromper, tá? Não, Natália, tudo bem, Tá tá ótimo. tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Não tô achando nem rápido, não, tá de boa. Ah, então beleza. Que quando eu fico assim, eu disparo, engato a quinta e vou direto. Beleza. Então tá bom, vamos lá. Então, continuando aqui pela parte axiomática do método, eu confesso que, como o professor Marcos falou, né, o Electrimor, ele não é um método tão simples assim, ele tem uma axiomática muito detalhada, mas depois que você vai lendo, relendo, aquilo meio que se transforma em uma lógica para você, né? E como o Pablo também disse anteriormente, quando você vai vendo outros métodos, parece que aquilo vai se abrindo, né, vai clareando, então acaba que vai ficando mais simples. Quando a gente vê os exemplos também, vai clarear mais ainda, acho que vai ficar mais fácil de entender, tá? Bom, um ponto importante, tá, para eu falar do Electrimor, é que o Electrimor, diferentemente da maioria dos outros métodos, ele não compara uma alternativa diretamente a outra alternativa. Ele pega uma alternativa e compara uma classe ou vice-versa, uma classe a uma alternativa. Tá? E ele tem principais índices, tá, que fazem parte da axiomática dele. O primeiro índice é o índice de concordância. O índice de concordância, ele precisa respeitar essa restrição aqui, que ele diz que a minha preferência forte, ela obrigatoriamente tem que ser maior que a minha preferência fraca para que o meu resultado não seja zero, tá? Aí a gente vê essa fórmula aqui gigante, fala assim, nossa, que coisa horrorosa, difícil de entender. Mas, na verdade, é só uma relação matemática e uma fórmula simples, que diz o seguinte, que quando a alternativa A, ela supera a classe BH, tá? E a concordância, ela vai ser zero para esse valor, tá? Se o meu atributo for maior ou igual à minha preferência fraca, minha preferência forte, desculpa, tá? Já a concordância, ela vai ser 1 quando essa relação aqui, ela for menor ou igual à minha preferência fraca, tá? E se o valor da minha concordância, ela tiver entre a minha preferência forte e a minha preferência fraca, eu vou utilizar essa fórmula aqui, tá? E essa fórmula aqui, ela simplesmente ela faz, 1 menos a diferença entre esses atributos, né? Que é a preferência forte menos a minha preferência fraca, mais a preferência fraca, divididos pela preferência forte negativa, menos a minha preferência fraca. Já a concordância global, ela nada mais é que a média ponderada da minha concordância, tá? Então, ela pega a soma de todos os pesos de cada critério, vezes a minha concordância, que foi calculada no passo anterior, dividido pela soma dos pesos. O índice de discordância, ele é bem parecido também com a concordância. A diferença é que as variáveis que ele utiliza como referência é o veto e minha preferência forte. Então, ele diz que o meu veto, ele obrigatoriamente tem que ser maior que a minha preferência forte, senão a minha discordância vai valer zero, tá? Bom, um detalhe importante aqui da discordância, tá? Que ela, embora seja bem parecida com a concordância, tem algumas variações em relação às relações que ela tem, tá? Ela vai ser zero se a diferença entre as alternativas e a classe for menor ou igual à minha preferência forte. Ela vai ser 1 se essa relação de diferença for maior que o meu veto. E se a minha discordância tiver entre o valor do veto e a preferência forte, eu vou utilizar a fórmula que eu vou pegar o valor dessa preferência, menos a minha preferência forte, dividido pelo valor do veto, menos a preferência forte, tá? E assim, o veto, a preferência fraca e a preferência forte, elas são valores que são arbitrados pelo decisor, tá? Então, não é um valor que é calculado.
E aqui nós temos o índice de credibilidade, que é um dos pontos mais importantes dessa axiomática, né? Esse índice ele é usado para classificar as alternativas, para determinar as classes pré-definidas. Então, a partir da credibilidade que eu consigo determinar o meu BH e o meu BN. Se a minha discordância for 1 multiplicada pela concordância, minha credibilidade vai ser 0 nesse caso, tá? E para minha discordância ser 1 e não zerar o meu cálculo, a minha classe tem que ser maior que o valor do veto. E nesse ponto aqui é interessante, porque aqui a gente pode entender melhor o que é o papel do veto, né? Por quê? Se a minha classe ela for maior que o valor do veto, o meu resultado da credibilidade vai ser 0, então está errado, né? Então, assim, se o veto é o meu valor, é o meu limite máximo, que eu não posso ultrapassar ele, senão eu eliminaria aquela alternativa, e eu tiver algum valor maior que o veto, não faz nenhum sentido para o meu cálculo, né? O veto, ele sempre tem que ser o valor maior. Bom, chegamos aqui à obtenção das classes, né, o BH e o BN. Bom, opa. Bom, em linhas gerais, tá? O BH, ele nada mais divide o intervalo do valor máximo e mínimo de um critério em partes, né, ou em quantis, de acordo com o número de classes que foram definidas, tá? O número de classes, ele é um valor também arbitrado, e ele nunca pode ser maior que o número de minhas alternativas. Por exemplo, se eu tenho um problema com 5 alternativas, a quantidade de classes nunca vai poder ser mais que 5. Faz sentido eu ter 7 classificações se eu tenho somente 5 alternativas? Não faz, né? Mas, em compensação, eu posso ter menos classes do que a minha quantidade de alternativas. Vamos supor, eu tenho um problema que eu tenho 10 alternativas, então acaba ficando muito extenso. E eu só quero ter 3 classes. Facilita na hora de você fazer uma análise, né? Você olha o resultado final e você classifica somente em A, B e C e consegue fazer uma comparação melhor com essas alternativas. Então, aqui, o BH, um ponto importante, tá? Essa K é uma variável, tá? Que você pega o valor máximo menos o valor mínimo. E o H, ele é o número dos meus limites, que são os meus perfis de classe. Tá? A gente vai ver isso mais para frente também quando eu fizer o exemplo. Já o BN, ele é mais simples que o BH para fazer o cálculo até. Ele simplesmente divide as alternativas em grupos, tá? E leva em consideração a pontuação da alternativa. Em outras palavras, o BN ele divide a quantidade de alternativas pelo número de classes. Bom, agora o nível de corte, tá? O nível de corte ele é representado pela letra grega lambda, tá? E essa afirmação aqui é basicamente o que define o meu nível de corte, tá? Que a alternativa A não tem desempenho pior que o perfil BH, ou seja, a alternativa A, ela tem um valor melhor do que o meu perfil de classe BH. Então, você calcula o índice de credibilidade sigma, que é o valor da credibilidade, o qual expressa o grau de confiança da declaração. Então, ele vai assumir essa afirmação, A não é pior que BH. Tá? E utiliza essa relação aqui, que significa que a minha credibilidade, se ela for maior que o valor de lambda, que é o meu nível de corte, a minha alternativa ela vai se sobreclassificar a classe BH ou a classe BN. A distribuição pessimista e otimista, tá? Como eu comentei lá no início, o Electrimol ele apresenta 2 perfis de classe, que é o BH e BN, e dentro de cada perfil de classe ele apresenta 2 cenários, né? Ou 2 ordenações, que é a otimista e a pessimista. A otimista é uma análise bem simples, ela compara a alternativa A sucessivamente à alternativa B, a partir do perfil de classe mais baixo. Então, por isso que ela é otimista, né? Então, ela não exige muito da análise. Já a pessimista, ela é a ordenação mais exigente, porque ela compara a alternativa A sucessivamente à alternativa B, partindo do primeiro perfil, ou seja, do valor mais alto. Por isso que ela é pessimista. Agora, é muito importante esses detalhes aqui, tá? O valor do veto
sempre tem que ser maior ou igual ao valor da minha preferência forte, que por sua vez tem que ser maior ou igual à minha preferência fraca, sempre. A gente precisa respeitar essa restrição para que não haja nenhum erro no cálculo, tá? Já a relação das classes, tá? Se eu tenho uma classe BH e dentro do meu BH eu tenho B1, B2 e B3, por exemplo, o meu B3 ele obrigatoriamente tem que ser maior que o meu B2 e o meu B2 tem que ser maior que o meu B1, tá? Então, assim, a relação entre um perfil de classe e outro é que o meu B3, por exemplo, ele vai ser o valor de B2 mais 1 e o meu B2 vai ser o valor de B1 mais 1 e assim sucessivamente se eu tiver mais perfis de classe. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das aplicações do método, tá? Essa turma aqui, ela fez, inclusive, usou muito o Electromore, né, na disciplina passada, então eu trouxe aqui alguns exemplos de artigos, os artigos do Igor, da evacuação aeromédica no combate à pandemia. Tem aqui o artigo da Paula também, a aplicação do Electromore na manufatura aditiva, que foi um artigo bem legal. A aplicação do Igor também, em relação à contribuição à Marinha na aquisição de lanches no combate à Covid. O artigo do Pablo, que é a aplicação do Electromore na tomada de decisão sobre a retomada econômica do município de Nilópolis. Tem o artigo do Maeda, que é a avaliação edafoclimática e econômica da região para o plantio do mogno africano. E o último trabalho que eu apresentei, que foi o que o Dr. Marcos mencionou no início da aula, que foi a utilização da Electromore para a seleção de autoclaves, né, para contribuição para a pesquisa da Covid-19. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o exemplo, como que foi feito esse trabalho, essa pesquisa para Fiocruz, tá? Primeiramente, eu fiz uma pesquisa com 3 profissionais da Fiocruz que utilizam, entendem a fundo o equipamento de autoclave. Primeiramente porque a autoclave ela não é um equipamento fácil, de fácil acesso, não é um equipamento que você encontra em prateleira de loja. Todos eles trabalham com projeto, então o projeto é aprovado, depois vai uma equipe que faz o comissionamento, e esse processo de instalação, ele dura em média de 2 a 3 anos na instituição, tá? Então, eu conversei com um biomédico que utiliza autoclave diariamente no trabalho dele, então é de suma importância. Eu conversei com um profissional de compras, que é responsável pelas licitações, aquisição de equipamentos, e com o responsável da área de manutenção e projetos da Fiocruz, que é a pessoa que acompanha a instalação, que provê o planejamento das preventivas e corretivas dos equipamentos, tá? Então, eu tive 7 alternativas, que são as marcas principais, são utilizadas na instituição, que é a marca Fedegari, Finaqua, Getinge, Tutinal, Erhogner, Subtil e Balmer. E, junto com esses especialistas, foram elencados os critérios, tá? Tiveram critérios quantitativos e critérios qualitativos. E, por coincidência, todos os quantitativos, eles são monotônicos de custo e todos os qualitativos são monotônicos de lucro, tá? Os critérios quantitativos, tá? Em linha geral, os critérios o custo é o preço de compra, o tempo de secagem é em minutos, é o tempo do ciclo completo da máquina para fazer a autoclavagem, né, a esterilização. E o custo de manutenção foi aferido um valor médio anual em que inclui peças sobressalentes, consumíveis, peças de reposição e a manutenção especializada, que é um ponto muito importante, tá? Porque esse equipamento não é qualquer pessoa que faz a manutenção. Os critérios qualitativos, eles avaliam a facilidade em ter a assistência técnica, como eu disse, vocês viram que a maioria das marcas ali que foram apresentadas são importadas, então muitas delas têm fornecedor único no Brasil, então para você ter uma corretiva é muito complicado você, numa emergência, você acionar esse fornecedor, porque ele tem uma agenda muito complicada. Então, esse critério, ele avalia essa facilidade de ter a assistência técnica, né, e de pronto retorno. A integração de dados, que é a capacidade do equipamento em compilar dados, inclusive fazer uma interface com mídias digitais, porque eles têm auditoria, então eles precisam registrar todos os ciclos que a máquina faz. E a qualidade e durabilidade, que é um critério óbvio, né, que estima mais ou menos o tempo que a máquina leva para dar algum defeito ou alguma falha, é a qualidade em si do material e do equipamento. Bom, aqui eu tenho a matriz de decisão, onde são apresentados os meus critérios qualitativos e quantitativos.
Notem que os de custo, né, que são os critérios monotônicos de custo, são aqueles que apresentam negativo. Por quê? Eles, para a minha matriz entender, para o sistema entender que quanto menor o valor deles, melhor para mim. Já os de lucro, eles são positivos e quanto maior o valor deles, melhor, tá? Como que foi feita aqui a cardinalidade dos meus critérios qualitativos? O Electremor, ele está, inclusive o Alexandre está trabalhando duro junto com o Igor para finalizar o software do Electremor, tá? A parte dele que faz o link com o Sapevo, onde faz a transformação de dados, né? Ele ainda não está pronto. Então, eu estipulei aqui uma tabela uma escala de 0 a 4, tá? Que vai do muito ruim até o excelente. Então, eu transformei os meus dados qualitativos em números, tá? Aqui eu tenho os pesos, tenho o BH e BN, tá? E os valores dos decisores. Bom, eu falei para vocês que eu conversei com 3 decisores, tá? Porém, foi feito um consenso em relação à opinião de cada um em relação ao QP e o V. Porque, na verdade, embora cada um dos 3 trabalhe em disciplinas diferentes, eles têm o mesmo objetivo. Eles querem que o equipamento trabalhe 100% bem, com a maior eficiência possível e que apresente o menor custo para a instituição. Porque, assim, até mesmo para o pesquisador, ele se importa com o custo. Porque, como se trata de uma organização governamental, muitas vezes os recursos já acabam sendo mais demorados e tudo. Então, para ele, quanto mais eficiente o equipamento, com menor custo, melhor, que ele vai garantir que vai estar lá com o equipamento dele funcionando 100%, tá? Então, assim, eu tenho aqui o BH e o BN, tenho 7 alternativas, e aqui aqui eu tenho o meu resultado. Foi utilizado o nível de corte de 0,75, tá? O valor do nível de corte, ele também é arbitrado, ele vai variar de 0,5 a 1, tá? E isso quando a gente for para o JElect, vocês vão ver que a gente pode ir alterando de acordo com o meu resultado, para que ele me dê um resultado mais claro, tá? Porque, assim, o legal do Electremor é que você consegue ver em dois cenários, pessimista e otimista, em 2 classificações diferentes, 2 ordenações diferentes, né? E o mais interessante é que o vencedor aqui nessa classificação, que foi a marca Finaco, ela ficou com classificação A para todos os meus 4 cenários, né, digamos assim, ela tinha o de maior valor, o valor de custo. Aqui na planilha anterior vocês conseguem ver, né? Foi um valor de 1.080.000, era a mais cara de todas, porém ela se sobreclassificou as outras, porque ela apresenta boa pontuação, bons valores em relação aos outros critérios, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque, como eu falei lá no começo, às vezes a gente toma uma decisão pelo preço, ou simplesmente por um outro critério, ou só pelo design, ou só pelo tempo de duração, mas não leva em conta os outros critérios, o que não é muito legal, né? Então, o método ele permite que você tenha uma visão holística daquela sua análise. Aí aqui nós temos o segundo lugar, que foi a marca Rogner, com classificação A e classificação B, não ficou ruim, tá? Mas a primeira se sobrepôs. E em terceiro lugar, a gente teve a Getinge, que foi com classificação B, também não ficou muito ruim. Se quiser uma opção mais barata, né, digamos assim, tem uma opção boa aí, que seria esse terceiro lugar, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho das ferramentas computacionais. Como eu disse, a gente não vai utilizar o web hoje, mas o endereço seria esse aqui. Se depois vocês quiserem, eu posso passar para vocês para dar uma olhada, para mexer. Ele está disponível para mexer a ferramenta, tá? É bem legal, porque quando eu estava preparando essa aula, eu fiz uma live com o Igor, então ele me explicou e me mostrou. A ferramenta ela é muito fácil de usar, ela é bem clean, assim, né? Vocês podem ver que o visual dela é bem fácil de você entender, ela é autoexplicativa, né? Então, você imputa os decisores, imputa os seus critérios, você diz se ele é numérico, né? Se ele é numérico ou não, se ele for qualitativo, você não marca. E coloca se é monotônico de custo ou de lucro, isso é importante, porque na hora de montar ele vai colocar aquele sinalzinho de menos ou não. Adiciona as alternativas, coloca os critérios, né? Avalie os critérios com essa barrinha aqui também, que ficou muito legal. É só você clicar para a direita ou para a esquerda, já faz a avaliação se é mais importante, se é menos importante, aquela avaliação do Sapevo. E ele te apresenta já o valor dos pesos e você consegue continuar a partir daqui colocando seus parâmetros nas variáveis de P, Q e V.
Então, o resultado ele sai bem limpo e muito prático também. Não precisa de nenhum conhecimento da axiomática, nenhum conhecimento técnico do método. E aqui é o J-Electric, que é o que a gente vai utilizar agora. Não sei se vocês conseguiram baixar, o descompactar lá o arquivo que eu encaminhei para vocês. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Vamos agora para o mão na massa. Bom, o meu exemplo não é tão criativo, tá? Igual o pessoal aí, mas eu utilizei um exemplo para ficar bem didático. Então, o meu exemplo é a escolha de um panetone para dar de Natal para o professor Marcos. Então, eu coloquei aqui 3 opções só para ficar um exemplo simples, fácil, tá? Cacau Show, Lindt e Copenhagen. Acho que vai ser uma comparação justa. Bom, aqui eu estou com a tabela dos valores, né? Que Cacau Show, preço de R$ 59,90, quantidade de 580 gramas na embalagem, disponibilidade de lojas é excelente, tem Cacau Show em tudo quanto é shopping, né? Inclusive fora de shoppings, e o sabor é bom. A Lindt, o preço é R$ 149,90, tem uma quantidade de 900 gramas na embalagem, a disponibilidade de lojas é ruim, eu conheço muito poucas lojas da Lindt aqui no Rio de Janeiro, e o sabor é excelente. A Copenhagen tem o preço de R$ 99,60, quantidade mediana aí de 730 gramas. A disponibilidade de loja é boa também, tem bastante lugares e o sabor é muito bom. Da mesma forma, eu coloquei essa escala aí de 0 a 4, tá? Para a gente dar uma cardinalidade para os valores, para os critérios qualitativos, tá? E a tabela ficou dessa forma aqui. Bom, agora vamos lá para o J-Electric, para vocês verem como que funciona essa parte. Gente, se tiverem alguma dúvida, pode me interromper, tá? O J-Electric, ele é bem bonitinho, ele é bem fácil de utilizar, ele é parecido com o Excel, né? Então, acho que o Baldini vai gostar aí. Mas, bom, ele é simples, vamos lá. Como eu falei lá no começo, o Electremore, ele utiliza o Electree como base, né? Então, a primeira coisa a se fazer é marcar o Electree. Eu estou aqui também com aquela planilha que eu mandei para vocês. Baldini, por favor, não avalie a minha planilha é bem simples, tá? Por favor, é só para colocar os valores mesmo e facilitar aqui. O J-Electric, até o Igor me deu uns bizus também de colocar já na ordem que está no software, tá? Porque aí a gente já facilita aqui, é só copiar e colar. Bom, então vamos lá. Electree, já marquei. Classes. Como eu tenho 3 alternativas, eu acho legal eu colocar 3 classes nesse caso aqui. Então, eu defini que eu vou colocar 3 classes, tá? O valor de lambda, eu vou começar com 0,5. Se a avaliação ficar boa, a gente mantém, senão a gente pode alterar. Alternativas, eu tenho 3 alternativas e tenho 4 critérios, tá? Aí eu venho aqui e peço para ele gerar a matriz. Ele já monta a matriz certinho, como se fosse uma tabelinha do Excel. Então, eu venho aqui na minha planilha e copio o valor os meus atributos, né, de cada alternativa. Já colo aqui nas alternativas. Os meus valores de BH e BN. Eu tenho que fazer separado, tá? São 2 cenários diferentes, são dois limiares de classe diferentes. Então, eu preciso fazer um de cada vez. Eu vou começar aqui pelo BN, porque já copio logo tudo, os critérios de QP e V junto. Esqueci do peso. Bom, preenchi aqui a tabelinha, eu vou aqui e dou um solve, ele já gera para mim o meu resultado. Ó, na minha classificação aqui, a Cacau Show, que é a alternativa 1, ela já ganhou, né? Isso em relação ao BN, tá? Eu vou colocar aqui, já tinha colocado aqui na planilha, eu vou só manter. Em relação ao BN, agora vamos fazer em relação ao BH. É importante a gente fazer as duas, tá? Tem que comparar as duas limiares de classe, porque eles podem dar resultados bem diferentes. Aqui, ó, nessas duas aqui. Agora, eu coloquei aqui separado para ficar mais fácil para a gente ver. Vocês estão vendo o Excel também? Sim. Beleza.
Então, ó, nas duas ordenações, né, tanto BH quanto BN, a minha alternativa A, ela ganhou, tá? Se eu quisesse uma segunda opção, pelo meu BN eu não conseguiria saber, né? Mas pelo BH eu consigo ver que a alternativa 3 ela ficou com uma boa pontuação também, uma boa classificação, tá? Aí o que eu posso fazer? Eu posso aumentar o meu nível de corte. O que isso significa? O lambda, o nível de corte, ele é mais ou menos o sarrafo da sua análise, né? Então, quanto maior o seu lambda, vai ser uma análise mais exigente, tá? Então, eu tenho a opção, eu vou colocar aqui 0,75 para ver como que ficaria a minha análise, tá? Vamos lá, eu já estou com o valor de BH aqui, eu só vou fazer um solve aqui. Olha, com o lambda 0,75, quem ganhou aqui foi a Copenhagen, que é a opção 3 da minha tabela, tá? Deixa eu colocar agora o valor de BH. Em BH, ela ganhou também. Então, assim, ó, comparando aqui, a gente consegue ver melhor, né? Com o lambda 0,75, a minha alternativa 3, ela ganhou, né? Ela tem uma avaliação melhor. O que significa? Que a minha análise ficou muito mais exigente. Então, se eu olhar aqui a minha tabela, analisar os atributos, né, entre as minhas 3 opções, teoricamente, já fica, como eu tenho só 3 opções, né, é uma análise fácil, digamos assim, os valores são muito diretos, eu posso ver que a Copenhagen, de fato, ela fica melhor do que as outras, porque ela tem os valores intermediários, tanto o preço quanto a quantidade, não é melhor, mas também não é a pior, né, a disponibilidade de lojas também não é a melhor, também não é a pior, então ela fica aí no meio termo, acaba sendo a minha melhor opção, tá? Agora, um fato muito importante que eu aprendi fazendo essa aula, que foi algo que o Igor também me passou, é o seguinte, né? Como o professor Marcos fala, às vezes você quer usar uma bazuca para matar uma formiga. O exemplo que eu dei, eu quis dar um exemplo bem lúdico, bem simples, para ficar claro de entender. Mas o Electromodel ele não é um sistema, um método para ser utilizado com poucas alternativas, né? Ele é um método para ser utilizado com mais alternativas, mais critérios, que você vai conseguir ver a robustez dele, né? Porque você pode colocar várias classes aqui, então eu posso botar A, B, C, D, E, então eu consigo brincar com os valores dele aqui e eu vou ter uma análise mais apurada do meu problema, tá? Então, assim, é bem interessante, eu achei que... Oi? Alguém falou alguma coisa? Eu achei que é um método, assim, muito bom, é ótimo de usar. Quando a ferramenta estiver pronta, então, vai facilitar muito mais a vida, mas a eficiência dele é ótima, até porque o fato dele não dar um resultado final, né, de uma única alternativa, te permite essa análise, né, porque como o professor já falou, não existe o método certo. A partir do momento que o método ele permite que você entenda a análise que ele fez de cada alternativa, você consegue ver se aquele resultado final é bom para você ou não. Né? Então, você consegue ver quem que ficou em segundo lugar, você consegue ver quem que ficou em terceiro, consegue entender aqui nos cálculos de concordância, discordância, ele mostra tudo que ele fez e você consegue avaliar se aquilo ali é melhor ou não, e você, de repente, cabe você avaliar se o seu valor de Q, P e V foi bem aferido, foi bem, né, especulado, porque é um valor que você arbitra, né? Então, cabe aí você fazer essa análise. Então, alguém quer tirar alguma dúvida, quer fazer algum teste? Não, eu queria só te falar que realmente, quando a gente faz com um problema, assim, no caso do Panetone, né, parece ser mais simples. Quando eu fui fazer lá sobre os negócios para abrir, assim, tinha mais 2 opções só. Mas eu, tipo assim, eu apliquei o 0,50, 0,55, 60, 65. Eu apliquei várias e várias vezes até ter uma resposta. Tanto que no artigo acho que eu coloco só 3 aplicações, mas eu fiz na prática umas 8. E o método ele vai te respondendo. Por Vai. exemplo, a minha segunda colocada, ela ficava sempre brigando, assim, entre cair um pouquinho e se estabelecer. Ela ficou sempre Uhum. brigando com a primeira. Então, eu sou fã desse método, cara. Não, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu também gostei muito de trabalhar com ele.
Bom, aí voltando aqui para a apresentação, né, as referências que eu utilizei a aula do Igor aí na disciplina passada, que me ajudou muito a entender, eu vi, revi o vídeo, ficou muito bom. O livro do professor Simões também ajudou bastante. O artigo que eu usei de referência e os artigos, né, de referência. Bom, dúvidas, comentários, alguém quer... Críticas, fiquem à vontade para falar. Professor, quer falar alguma coisa? Igor, falei muita besteira. Peraí. Deixa eu botar aqui. Foi muito bom, Natália. Parabéns pela apresentação. Obrigada. E assim, o exemplo foi bem colocado, né? O professor curtiu o exemplo. Imaginei que ele até fosse mandou a localização gostar. da loja. Imaginei Até que ele mandou a fosse gostar. localização, hein, Natália? De tudo eu curti o exemplo. Já está chegando o Natal, então... Então, como eu já previa, né? Quanto mais a gente fala no assunto, mais ele se torna natural, né? Uhum. Então, numa primeira aula, né, se a gente for comparar a evolução aqui do nosso grupo em relação ao início lá da primeira disciplina, já dá para ver o avanço que a gente teve, né? Vocês começam a tratar com muito mais naturalidade esses métodos, começam a entender em que situações eles são aplicáveis, né? Esse aqui talvez seja melhor eu aplicar se eu aplicar um método de bordazinho, um Copland já resolve. Não, esse aqui é melhor usar o HP. Tem muita alternativa, então HP não é bom, já é o Topsys. Preciso separar por classes? De repente é o Electrimor. Entendeu? Então é aquilo, não há uma receita de bolo para aplicar um método ou outro, mas à medida que a gente vai conversando e vocês vão se ambientando, vocês começam a naturalmente a construir um significado para isso e a perceber em que circunstâncias um método ou outro é aplicado, né? E que a Natália já falou, realmente esse problema é muito simples, de repente não seja tão interessante aplicar o Electrimor. Realmente, se o Electrimor separa em classes, né, realmente com 3 alternativas, eu não vejo todo o poder do método só com 3 alternativas, né? De repente, eu tenho que pegar um problema com 30 alternativas. Aí vai separar em classes, aí eu vou ver ali, né, bonitinho, né? É que nem o Thor. O Thor, ele mostra toda a sua pujança, né, em problemas com pseudocritério, né? Se não for um problema com pseudo... dá para aplicar com critério verdadeiro? Dá para aplicar. Mas se eu for aplicar com critério verdadeiro, eu uso, sei lá, o AHP, não preciso usar o TOR, né? Se eu for trabalhar com critério verdadeiro, né? Então, o TOR, ele mostra todo o seu poder de fogo, né? Justamente por ser um método híbrido e trabalhar muito bem com o pseudocritério. E aí ele me dá lá o surclassiman 1, surclassiman 2, surclassiman 3. Né? Se eu for trabalhar com critério verdadeiro, ele ele vai resolver também, mas, né, ele perde um pouco a sua essência. Então, todo método tem isso. Né? E aí, com o tempo, naturalmente, vocês já dá para ver o avanço aí que vocês tiveram. Eu sei que não é fácil, eu sei que não foi fácil. Sei que vocês tiveram que estudar, mas é isso mesmo. Né? A vida de pesquisador é a vida toda pesquisando, a vida toda estudando. Não tem muito jeito, não. E uma coisa que eu sei também que pesa para todo mundo é a questão do tempo. Eu sei que todo mundo tem um tempo super corrido, vários compromissos, né, com a família, com o trabalho. Mas é outra coisa que eu sempre falo para todo mundo, né? Se você for esperar ter tempo para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada, né? Porque você nunca vai ter tempo.
e só vai piorar, né? E só piora, porque aí as pessoas começam a te convidar para dar aula, para dar palestra, aí não sei o quê, aí o filho nasce, aí tu arruma um terceiro emprego, aí... Então, fica cada vez... Então, quer dizer, né? Essa questão da administração do tempo não pode ser um problema para vocês. Para a gente, né? Tem que dar um jeito. Sábado, domingo, vira noite, tem que... né? Essa é a nossa vida mesmo, né? Então, mas com o tempo a gente vai aprendendo a administrar isso. Com o tempo, tudo a gente aprende, né? Então, com o tempo a gente vai aprendendo a otimizar o nosso tempo. Bem, para mim, a aula da Natália ficou muito clara, né? O método assim, simples de entender. O que ela falou, no início, causa um certo desconforto, mas depois que você entende ali, né? Ela mostrou ali os limiares de preferência, veto. Então, né? Não tem mistério nenhum. E vai ser mais um método aí que vai entrar, já está entrando na família Electro, né? Então, vocês tiveram o método Electro, não tiveram uma aula? Acho que foi o Frederico que deu, não foi? Tivemos sim, mestre. Foi o comandante Luiz Frederico? Ou fui eu que dei? Quem deu Foi aula? com ele, uma parte, acho que outra com o senhor, que na época ele estava com Covid, algo do tipo, mas ele falou com a gente também sobre Electro. Não Foi lembro isso agora. mesmo. Bem, então tá bom. Então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tá tudo Não, bem? mestre, ficou muito claro e muito boa. Assim, tudo bem que eu sou puxa-saco do método, né? Mas ficou muito boa mesmo, ficou muito claro, então acho que para mim não ficou nenhuma dúvida não. Ficou show, Natália. Ah, que bom, obrigada. Natália, parabéns pela explanação. E uma coisa que eu achei bacana que eu não tinha percebido, até porque quando a gente está... O Electro Verdade. Bom, voltei. aqui eu botei só uma frasezinha da Cora Coralina, que feliz é aquele que transfere o que sabe, aprende o que ensina, né? E como, acho que foi o Lucas que comentou, né? Quanto mais você aprende, mais você fica triste, porque você vê que você precisa aprender muito ainda, né? Mas é muito bom, Olha, muito bom o prazer de você transferir o que sabe, o pouco que sabe, e sempre somar um pouco mais, né? aquele meme do Lucas é a história da minha vida, rapaz. Estude, mas não estude muito, senão você fica triste. Eu vi aquilo ali, acho que foi naquele do Engenheiro Sincero. É isso mesmo. Aquela página lá. Estude, aquilo mas ali não é estude brabo. muito, senão você fica triste. Então, Agora, né? eu não sei se você fica triste pela quantidade de conteúdo ou se você está descascando cebolas constantes, né? As duas coisas, né? As duas coisas, né? Você vê, a Natália aprendeu um Electri, são 23, né? São 23 dentro da família. E ainda tem, né, o Prometer, que tem mais 20 e tantos, o HP, que tem mais, né, não sei quantos, né? Enfim, todos os outros, né? O Vico, o BWM, então, quer dizer, não vai parar de estudar nunca, né? Não, e vira e mexe, tu vai pegando um artigo para ler, aí tu vê um outro método que você nunca tinha nem ouvido falar, um método não sei o quê, que a gente conhece muito esses que são bem, bem famosos, né? Mas tem uns que você vê que nem é falado, né? Eu vi em algum dos artigos que eu estou procurando, que eu estava vendo lá do Macbeth, e aí eu vou procurar de novo, anotar e aí mostro para o senhor. Então, é isso, não tem jeito. Mas eu procuro levar os nossos encontros, né? E as lives que eu faço com vocês, sempre dentro do mesmo espírito, né? Ninguém sabe mais do que ninguém é melhor do que ninguém,
nós estamos aqui para construir o conhecimento coletivamente, né? E todos nós juntos somos mais fortes por estarmos juntos, né? Sozinho ninguém faz nada, né? Se eu não tiver aluno, não tem matéria do IME, não tem disciplina. Eu vou dar aula para quem? Para as paredes? Né? Então, é aquela história, não? O que faz as coisas ter sentido é justamente essa colaboração e todos nós estarmos trabalhando juntos com o mesmo propósito, né? E um vê um detalhe que o outro não viu, um estuda uma coisinha que o outro não estudou, né? E à medida que você estuda, você entende melhor o método, os métodos, e a ideia é exatamente essa, né? Fazer uma rede de colaboração, né? Então, eu sempre procuro levar... Então, tem algumas premissas que eu sempre sigo em qualquer disciplina, não só aqui no IME, mas lá na UF, na Unigran Rio. Eu sempre levo na SUAM, enquanto eu dei aula lá, né? Eu sempre levo com essa pegada da gente tentar construir alguma coisa juntos e da gente tentar pensar em alguma coisa prática, alguma coisa que a sociedade possa se beneficiar disso, né? Eu lembro que logo que eu conheci o Lucas, ele me veio com uma ideia maluca de uma cadeira do caminhão de lixo, cara. Aí, professor, tive uma ideia aqui, uma cadeirinha do caminhão de lixo, papapá. Aí, assim, eu deixo o cara falar, né, cara? Eu falei assim, meu Deus, de onde... O cara não está tomando remédio, né? Esse cara pulou uma dose, cara. Esse cara, ele, né, tem que tomar um remédio de 6 em 6 horas direitinho, e ele pulou uma dose. O que esse cara está falando, mano? Mas aí depois eu fiquei pensando em casa, ele propôs uma cadeirinha para colocar no caminhão de lixo, para o lixeiro ir sentado, né, e tal, para o gari. Aí depois eu fiquei pensando em casa, eu falei, pô, mas não é que esse cara tem razão, rapaz? Né? Se você parar para pensar, o problema é que a gente se acostuma com o absurdo, né? Se você parar para observar o caminhão de lixo, o cara ele fica em pé 8, 10 horas, o cara que coleta o lixo, no sol, exposto ali aquele lixo, né, aquele material orgânico, quer dizer, exposto ali aquela contaminação, o caminhão em movimento e ele em pé atrás, segurando. Olha só. Pendurado, segurança nenhuma. Pendurado. Quer dizer, é uma sucessão, é um absurdo atrás do outro. O Lucas me condenou ao inferno, cara, porque não tem uma vez que eu veja um caminhão de lixo que eu não lembro do Lucas. Nenhuma vez. Toda vez. O Lucas virou um fantasma na minha vida, rapaz, porque se eu vejo um caminhão de lixo com o lixeiro pendurado atrás, eu lembro da cadeirinha do Lucas. É automático, né? Então, é isso, você vê, é uma sucessão de absurdos. Mas aquilo é tão normal, é tão corriqueiro na nossa vida, né? A gente está acostumado com aquela coisa errada desde que a gente nasceu. O caminhão de lixo tem um lixeiro pendurado atrás, que a gente acha normal, mas não tem nada de normal, né? Você enumera ali, no mínimo, uns 10 absurdos, e ninguém faz nada. Né? Aí, professor, o que acontece? Na verdade, teve a ideia, né? A ideia não foi para frente e alguém fez, né? Exatamente. Alguém lembra que depois eu mostrei para o senhor? A ideia saiu do papel, né? Foi publicada até num jornal, onde fizeram lá uma cadeira de segurança, para os caras trabalharem melhor. Mas que realmente é um negócio de doido, né? Pois é. Você vê um absurdo completo, né? Realmente o caminhão em movimento, o cara catando lixo, aí joga o saco, aí corre, aí só... Quer dizer, é uma maluquice aquilo ali, cara. Não era para existir aquele processo. Aquele processo é tão absurdo, aquele processo de coleta de lixo. Não, aí olha só o que o Lucas fez comigo, cara. Aí quando minha filha
estava para nascer, aí eu fui fazer um enxoval em Miami. Aí passou um caminhão de lixo. Eu segui o caminhão para ver como é que é a coleta de lixo nos Estados Unidos. Cara. Olha só ao ponto da loucura. E aí, quando eu vi a coleta de lixo lá, aí que eu fiquei mais maluco ainda. Passei minha loucura para o senhor, então. Porque o caminhão de lixo nos Estados Unidos é só o motorista, não tem lixeiro nenhum. É só o motorista, que fica numa cabine climatizada. O caminhão é tão limpo que parece até uma ambulância, branquinho, limpo, né? Limpíssimo o caminhão. Ele fica numa cabine climatizada. Aí eu estacionei o carro e fiquei... Olha só, o cara nos Estados Unidos, com a mulher, eu estacionei o carro para ver a operação do caminhão de lixo, cara. Olha só. Aí eu estacionei, aí fiquei olhando. Aí, Fernando, o que tu está olhando? Eu falei, não, peraí, deixa eu... Só testando um negócio aqui rapidinho. Deixa eu ver, o papo é sério. Aí, primeiro, olha só, o caminhão, ele tem um recuo, todo quarteirão, ele tem um recuo que ele entra para não fechar a rua. Já começa por aí, né? Quer dizer, não precisa ser nenhum gênio para fazer isso, né? A gente não. O caminhão ele para no meio da rua e fecha a rua toda. Né? Não, ele tem um recuo que ele entra. Mas se fizesse um recuo aqui também, o nego ia estacionar no recuo. Né? Tem esse problema. Mas, é verdade. Mas lá nos Estados Unidos tem um recuo, ele entra no recuo e aí não atrapalha a rua. Aí o motorista sai de dentro de uma cabine climatizada com um controle remoto na mão. Aí desce uma garra hidráulica, encaixa no piso, numa alça. As lixeiras são falsas na rua. É uma falsa lixeira, na verdade, é um container debaixo da terra. Aí aquela alça hidráulica, né? Aquele braço hidráulico, encaixa nas alças. O cara, no controle remoto, puxa aquela caçamba inteira, joga para dentro do caminhão, depois aquela garra hidráulica coloca a caçamba no chão de novo, trava, ele entra no caminhão e vai embora. Quer dizer, ele dirige o caminhão sentado, numa cabine climatizada, com cinto de segurança, ele não fica carregando peso, lesionando a coluna dele. Não tem contato nenhum com lixo, né? Não tem contato nenhum com lixo. É isso aí, é como tem que ser. Né? Tá fazendo uma pessoa fazendo um trabalho que no Brasil, sei lá, são 5, né? 4. Uma pessoa sozinha faz o trabalho de 5. Né? A gente realmente vai se acostumando com o absurdo, né, mestre? Absurdo. E fica no teu dia a dia e passa a ser normal. A gente se acostuma com o absurdo. O olho acostuma. Né? Então, quer dizer, o Lucas, é o que eu falei, o Lucas ele virou um fantasma na minha vida. Né? Então, é por causa desse maldito caminhão de lixo, né? Que eu nem percebia, né? O caminhão passava, ô lixeiro, toma aqui, né? Eu nem percebia, mas é isso. Mas é isso, então, é o que eu estou falando, né? Todo mundo aprende com todo mundo. Eu acho que esse é o grande barato, tá? Então, tá bom, pessoal. Então, vamos encerrar. Semana que vem vai ser aula de quem? Quem é que está previsto aí? Minha. E Paula também. Paula. E da Paula. O Lucas vai... Peraí, deixa eu ver aqui. O Lucas vai apresentar o Macbeth. O Lucas, eu não queria descasar a Paula do Pablo, porque são assuntos congêneres, né? Complementa o outro, né? Um puxa o outro. Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver aqui a coisa da aula aqui, peraí. Deixa eu ver se dá para fazer um... Deixa eu ver se dá para fazer um... Cadê a aula? Deixa eu abrir aqui a minha agenda aqui.
Hoje é dia 3, semana que vem é dia 10. Deixa eu ver aqui. Jonatas e Natália. Aí ficou Lucas e Paulo. Ah, eu acho que... Ô, Lohan. Peraí. Opa. Vamos ver aqui, peraí. Vamos ver aqui se dá para fazer um... Aqui, ó. Semana que vem estaria Lucas e Paula. Só que o assunto da Paula, ele é mais ou menos casado com o do Pablo, porque o método Wings é uma evolução do Dematel, né? Uhum. Então, eu posso te colocar aqui falando de mineração de dados junto com o Lucas semana que vem? Tranquilão. Tranquilão. Aqui, ó. Então, eu te tiro Beleza. daqui. Te tiro daqui, te coloco com o Lucas. Né? E aí quem que ficou faltando? Ah, tá. E aí ficou tudo certo. E aí primeiro, é isso aí, primeiro tem que falar no Dematel, aí fala... Não. Primeiro tem que falar... Então, semana que vem, dia 10, fica o Lucas... vai falar no Macbeth, e aí depois o Lohan fala de mineração de dados, né? Beleza. Fala um pouco de mineração de dados. Pode até mostrar aquele artigo que a gente fez lá no CEGET também, que você apresentou legal. lá, né? Sim. E aí, no dia 17 de novembro, aí a Paula fala no Dematel, e aí depois o Pablo vem falando no Wings. Né? A gente só faz essa troca aí para dar uma ajustada. Tá bom? Ficou melhor mesmo, professor. Eu tinha até falado com o Pablo, né, que a gente estava meio que estudando junto, a gente estava vendo uma aplicação conjunta, só que a gente tinha ficado em dia separado. Eu acho que agora ficou melhor mesmo. A gente vai ajustando. Então, Eu acho que fica até uma sinergia legal, porque, por exemplo, se eu fosse falar do Wings na outra semana, eu teria que dar vários detalhes do Dematel, né? E assim, a Paula vai falar do Dematel, fala, lembra do Dematel? O Wings é assim, sensado. Exatamente, mas por isso que eu estou falando. Justamente por isso. Ajuda mesmo. Então tá bom. Então tá tudo bem. Semana que vem, então, fica o Lucas e depois o Lohan. Tá? Beleza. Aí a gente fecha o balão. Fala. Então, eu tenho uma pergunta. A gente vai fazer um artigo para o final do trimestre e tudo mais. A gente já tem algum evento para enviar em mente? Só para se de repente já tem template ou alguma coisa aqui. Professor, ele pergunta a mesma coisa. Já adiantando o artigo. Não, eu vou mandar para vocês. Vocês podem, por hora, fazer no template do... Pode ser no template do EMEPRO. Vou mandar para vocês o EMEPRO. E aí tem bonitinho o título, abstract e tal, né? Vou mandar o template do EMEPRO, porque ainda não tem, né? Assim, os eventos esse ano já acabaram, né? Só no que vem. Né? E aí vai começar com o CIMEP. O CIMEP deve ser o primeiro, que é em maio. Mas não vou mandar tudo para o CIMEP, né? Porque também não faz sentido mandar tudo para o mesmo lugar. Né? É melhor... se eu tenho 10 artigos para mandar, eu mandei tudo para o RedM porque já era o último, então era o que sobrou, eu mandei tudo para lá. Mas eu prefiro pingar 2, 3 em cada evento, e aí o nosso grupo de pesquisa ficar conhecido no Brasil todo, né? Mando 2 para a SBPO, 3 para o Enegep, 4 não sei o quê, 3 para o RedM, 1 para o CBS. Quer dizer, para onde o cara olhar, tem pesquisa nossa, né? Então, eu prefiro abrir leque em vários eventos do que concentrar 10 artigos num evento só. Né? Então, vai ter o CIMEP, eu devo selecionar aí 3, 4 artigos para mandar para o CIMEP, mas não vou mandar tudo para lá. Né? Mas ano que vem tem muito... E, de repente, assim, dependendo da qualidade que os trabalhos saírem,
eu acho que é melhor a gente investir no Enegep e no SBPO, que são os dois principais, né? Né? Eu acho que são os dois que, para a gente, tem mais peso, o Enegep e o SBPO. Né? Então, podendo mandar para lá, eu acho bom a gente ficar com esses artigos na manga. Mas aí vamos ver. Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Tá? Eu vou mandar para vocês o template do EMEPO, do Encontro Mineiro de Engenharia de Produção. Tá? Beleza, mestre. Então, tá bom, pessoal. Então, até... Alguém queria falar comigo. Quem era? Acho que era o Alexandre. Quem? Felipe. Ah, tá. Tá bom, então. Tá bom, pessoal. Bom dia. Até terça que vem, então. E, se possível, dê uma olhada lá nas palestras lá do SBPO. Beleza. Tá? Falou, então. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tá bom.